Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou trazer um assunto muito interessante, uma pintora muito desconhecida que foi praticamente desconhecida durante 350 anos, né? Uma pintora muito talentosa, né? A história dela também é muito forte, é Artemisia Gentileschi, né? Então, nós vamos falar sobre a vida e a arte dela. Vocês acho que vão achar muito bom, né? Fique comigo até o fim do vídeo que vocês vão gostar. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou. É importante para mim saber sua opinião. E se você acha que valeu a pena, compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda o meu canal. Bom, Artemisia de Gentileschi, né? Ela nasceu em Roma em 1593, né? O pai dela era um pintor, né? Um pintor famoso, né? Que chama-se Orazio Gentileschi. Ela foi criada pelo pai porque a mãe morreu quando ela era ainda bebê, né? E o pai dela, né? Descobriu que ela era talentosa, que ela daria uma boa artista, então ensinou pintura a ela. Ela realmente era muito talentosa, né? Mas ela era um pouco desconhecida porque na época, né, no Renascimento, na época ela morava em Roma e tudo era muito comum as mulheres ficarem mais reclusas, né? Inclusive ela foi pintora porque ela tinha um pai pintor, né? Porque na verdade as mulheres eram proibidas de serem aprendizes, né? Que só aprendia a pintura em geral era em ateliê do outro pintor, é assim que funcionava, né? E se tornava aprendiz e tudo mais, se tornava pintor. Mas no caso, as mulheres não eram permitidas serem aprendizes e também a maioria não tinha acesso, né, a ambientes culturais, artísticos e tudo mais. Então ela teve o pai, por causa disso é que ela se transformou numa pintora, né? E é interessante, né, que o pai dela ensinou a ela e com 17 anos, tem um acontecimento que marcou a vida dela, né, profundamente, que ela foi violentada, né, pelo um pintor também, né, que é o Horácio, deixa eu ver, o Agostino Tassi, né. Ele foi contratado pelo pai da Artemisia, né, para ensinar ela perspectiva, né, mas ele violentou ela, né, então ela fez o seguinte, ela levou esse caso aos tribunais, o que também na época não era comum, porque muitas vezes expor esse tipo de violência também afetava a honra da mulher, né? Mas ela foi muito corajosa, olha, com 17 anos, resolveu expor, né, esse crime. Esse cara esse Agostino, já tinha feito outras violências assim com outras mulheres, né? Mas mesmo assim, o ônus da prova cabia a ela, né? Ela foi exaustivamente questionada, foi torturada, né? E o Agostino, ele contratou testemunhas para dizer que ela era uma prostituta. Mas ela conseguiu provar o crime do Agostino e ele foi condenado, mas nunca pagou a pena, né? Porque ele tinha contatos muito importantes na sociedade e tudo, né? Bom, é interessante saber que ela não foi a única mulher desse período que era artista, né? Eram poucas, mas tinham. Mas a maioria, o tema das mulheres naquele período, a maioria era natureza morta ou retratos. Mas ela escolheu para ela um tema que era um tema muito mais usado pelos homens, né? Que é o tema das mitologias, histórias bíblicas e até mesmo nus, né? E tudo mais. Retratos também, mas ela era mais isso. Então ela ficou concorrendo no mundo da arte, na parte com os homens mesmo, né? E uma pintura que se destaca, e nós vamos ver por quê, né? Entre as pinturas que ela fez 57 pinturas, né? A história de Judite e Holofernes, né? A história da decapitação de Judite, né? De Holofernes, que a Judite faz, né? Esse tema era pintado por outros, né, outros pintores, porque era um tema que simbolizava, né, a vitória sobre a tirania, né? A vitória sobre a tirania, que é
matar Holofernes. A história é o seguinte, é a história que está na Bíblia, no Velho Testamento, né? Judite era uma viúva muito bonita, judia, né? Que atrai o general Holofernes, general assírio, né? E atrai para um jantar, ele fica bêbado e ela faz a decapitação dele, né? Para salvar o povo dela, né? Então, né, é interessante, como eu falei, que muitos artistas pintavam esse tema, né? A maioria fazia já depois da decapitação, né? Levando. Então, uma das diferenças, né? E ela faz no ato da decapitação, né? E é interessante saber, né? Que a Artemisa, ela muito se inspirava muito em Caravaggio, né? Outro pintor da época dela, barroco, né? E nós podemos então, né, ver nesse quadro que ela faz o seu autorretrato como Judite, ela coloca claramente ela como Judite. É interessante também saber que ela, em vários outros quadros, se coloca com autorretratos, como nós vamos ver. Uma grande parte dos quadros ela se coloca. Mas aí mais interessante, né? E é interessante a gente comparar a versão do Caravaggio com a dela, né? São pinturas puramente barrocas, né? Eu tenho um vídeo que fala só sobre o barroco. É muito interessante conhecer muito mais sobre o barroco, sobre o contexto histórico. É muito fascinante isso, né? Bom, a luz do alto, né, contrasta com as sombras profundas, que criam um efeito muito interessante. E também tem características violentas nessa pintura, né? O foco do drama, como a Artemisa faz, né? É muito interessante. A Artemisa, ela seguia, como eu falei, Caravaggio, então ela usava a técnica tenebrismo, que é um tipo de pintura que utiliza os contrastes dramáticos da luz e sombra, né? Com áreas iluminadas em forte contraste com áreas escuras, né? Tal como Caravaggio, ela também usava modelos de pessoas comuns que estavam na rua e tudo mais. Isso já era diferente um pouco do estilo muito idealizado do Renascimento, né? Eram pessoas reais, né? E também é interessante também saber que ela usa também, as obras dela são muito dinâmicas, aliás, é mais dinâmica que a do Caravaggio, você pode ver, né? Ela traz a ação para o primeiro plano, né? Aproxima os personagens e atrai o público para a ação, né? As figuras de Caravaggio são mais distantes. Judite, né, a jovem loura do Caravaggio, ela parece até que está doente, assim, afastando-se, né? Enquanto decapitava, né, o Holofernes, né? Mas é o contrário, né? As figuras de Artemisa são o contrário. Ela coloca muito, muito real a história e muito aproximada, muito mais dinâmica mesmo. Uma história muito triste, mas é mais dinâmica, né? E, além de tudo, né, ela coloca os personagens bíblicos, isso também o Caravaggio fazia, os personagens bíblicos com roupas da época. Isso dá mais realidade à cena, né? Bom, a Artemisia, né, ela, em 1612, ela sai de Roma, até mesmo porque, nesse ponto, fica sempre mal visto uma história como ela teve a coragem de expor, né? Então, ela casa com Antônio Vicente, também um pintor, né? E ela vai para Florença. Lá ela se estabelece muito bem, né? E ela passa a trabalhar na corte dos Médici. Ela foi pintora da corte dos Médici. Isso é muito importante, porque os Médici eram que governavam Florença nesse período. E eles eram mecenas, eles ajudavam muitos artistas e tudo mais. Era muito importante. Ela era muito uma pessoa que sabia muito se colocar, né? Tinha muitos... atraía as pessoas, era diplomata, vamos dizer assim, né? Aí nessa parte de Florença, ela muda um pouco o estilo de Roma, ela usa um pouco mais de colorido, de cores brilhantes, como nós estamos vendo na conversão de Madalena. Aí de novo ela coloca o autorretrato dela, né? Você vê o vestido do amarelo brilhante, né? E a delicadeza e a realidade com que ela pinta aquela seda, as dobras. Ali ela está representando Santa Madalena, que é do Novo Testamento, né? Ela está, então, a conversão. Madalena ali demonstra uma mulher vaidosa, com roupas e joias, muito bem apresentada, mas que está
se afastando da vaidade, está se convertendo. Então ela cobre o espelho, né? É um símbolo, né? Essas cores mais brilhantes que ela fez nessa e também na Santa Catarina de Alexandria, isso ela foi influenciada pelos neo-maneiristas fiorentinos daquela época, né? Ela se tornou, né, uma primeira mulher, né? Ela se tornou a primeira mulher admitida na Academia de Belas Artes de Florença. Isso, além de ser uma honra, mudava totalmente a vida dela, porque depois dela ter entrado na academia, ela podia fazer as compras do seu suprimento sem precisar a anuência de algum homem, do marido, né? Tinha que ser tudo assim controlado, né? Ela podia também fazer contratos com seus comissionados e tudo, também por conta própria, né? Então foi a maneira que ela conseguiu, então, de ser dona da própria vida, né? Mais uma coisa que leva a vida dela, né, a ser à frente do tempo, uma mulher muito corajosa, né? Depois, em 1629, ela muda para Nápoles, né? Nesse período, Nápoles estava controlada pela corte espanhola, mas ela se dava muito bem, né? Porque, como eu falei, ela sabia ela tinha bastante comunicação e tudo mais, se deu muito bem com os patronos espanhóis, né? E é interessante também notar, né, uma coisa que aconteceu na vida dela. Ela salvou de duas grandes catástrofes, né? Ela salvou-se da praga que assolou o norte da Itália e depois salvou-se da erupção do Vesúvio em 1631, né? Bom, logo que ela chegou a Nápoles, ela já conseguiu, né? Já começou a trabalhar. E o primeiro quadro que ela fez foi Anunciação, né? Que nós estamos vendo, onde o contraste de luz e sombra são mais acentuados que o período romano. Você vê que uma sombra, né, é pesada, né? Ela também pinta 3 telas para a Catedral de Pozzuoli, né? E depois é nessa fase também que ela pinta o seu autorretrato com alegoria, como alegoria da pintura, né? Aí ela não encara o espectador de frente, né? Em uma das mãos ela segura o pincel e na outra ela tem a paleta, né, de tinta. As primeiras menções de sobre ela demorou muito, né? Foi quando ficaram pesquisando um pouco mais a vida do Caravaggio, então conseguiram algumas coisas, algumas informações sobre ela. Então os historiadores da arte procuraram e encontraram ela, mas mesmo assim não foi muito valorizada, principalmente porque era mulher, né? Mas em 1947, desculpe, Ana Bent, né, publica um livro sobre ela, né, Artemisia, né, e antecipa, e com isso, né, nos anos 70 do século passado, as feministas descobriram ela, né, através desse livro e tudo mais, e trouxeram, aí sim ela começou a ser conhecida, apareceram os quadros dela, foi valorizada, como o talento dela, né? A criatividade, o talento, você vê que ela se inspirou em Caravaggio, mas muita coisa ela melhorou, né? Tem um talento próprio dela. Ela foi a maior pintora, né, do período barroco, né? Ela era uma artista e uma mulher à frente do seu tempo, porque ela teve uma vida com altos e baixos, mas sempre foi muito corajosa e conseguiu ultrapassar problemas muito sérios, né? Então, é interessante saber que a história dela é uma história poderosa, né? Tanto hoje como há 400 anos atrás, né? Acho que vocês devem ter gostado, porque é interessante demais, né? Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo. Muito obrigada por sua atenção.